Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos com uma aula de conhecimento bancário, a sexta aula, conhecimento bancário. Ainda estamos vendo o capítulo 5, né, o módulo 5, conforme o nosso edital. Vamos dar uma olhadinha aqui no edital só para a gente localizar onde nós estamos. Olha só, deixa eu mostrar aqui o edital a vocês. Módulo 5. Aliás, do módulo 4, orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. Então, hoje nós vamos com dívida pública e na próxima aula já vamos ver produtos bancários, né? Então, hoje é essa dívida pública. O que vem a ser dívida pública, André? O que vem a ser dívida pública, professor? Você pode me perguntar, né? Então, olha só, nós temos dívida pública. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional, pelo governo, para financiar o déficit orçamentário do governo federal. Nele, incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Ela pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais quanto à forma, né, utilizada para o endividamento e quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento. Foi a moeda que você recebe o pagamento. Se é na moeda nacional, né, o real, ou se em dólar ou alguma outra moeda, né, em euro, e por assim dizer, né, por assim vai. Mas antes disso, nós temos que ver bem aqui uma coisa mais detalhada, né? Dívida pública é a soma de tudo aquilo que todos os órgãos do Estado brasileiro, todos os órgãos do Estado brasileiro devem, incluindo o governo federal e os estados, municípios e empresas estatais. É tudo. Dívida pública é tudo, né? Tudo que o Estado deve, não só o governo federal, os estaduais, os municipais e todas as empresas estatais, né? Então, olha só aí essa, esse organograma, né? É o governo, através do Tesouro Nacional, Previdência Social, Banco Central, né? Governos estaduais, governos municipais, né? E o setor, né? Então, o setor seria o governo ou estatais. No setor governo, temos o governo federal, né? Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central. Os governos estaduais e os governos municipais. E no setor estatais, temos as estatais financeiras e não financeiras, né? Banco Central, tal, Banco do Brasil, Caixa, um pouco do Nordeste, Petrobras, BNDES, enfim, as empresas estatais, né? Todas as dívidas das mesmas, ok? Isso aqui é só detalhando mais, mergulhando, né? Mas o que é dívida? O que é dívida? Todo mundo sabe o que é uma dívida, né? É uma obrigação que determina a entidade com terceiros. É tipo assim, é uma obrigação de pagar. Você pegou o dinheiro emprestado e você vai ter que pagar. Então, isso é a dívida, né? Então, a dívida pública nada mais é um dinheiro que o Estado brasileiro, qualquer um deles, municipal, estadual, federal, pega emprestado e tem a obrigação de pagar. O conceito de dívida pública pode ser representado como bruta, né, que considera apenas os passivos do governo, e a líquida, que desconta os passivos, os ativos que o governo possui. Por exemplo, o governo tem reservas internacionais, né? Tipo, o governo faz uma poupança em dólar, tem uma poupança internacional em dólares. 300 bilhões de dólares é hoje a poupança do Brasil, do governo. E alguns desses aí tem também o ouro, ou seja, é o lastro da dívida, né? Seria o lastro da moeda, o lastro do passivo que o governo possui, o Tesouro Nacional possui para usar como garantia para pagar, né? Para manter o financiamento, para manter o capital
funcionando no país todo. A dívida líquida do setor público, DLSP, refere-se ao total das obrigações, ao total das parcelas, né, do setor público não financeiro, deduzindo seus ativos, junto aos agentes privados não financeiros e aos agentes financeiros, públicos e privados. No caso do Brasil, é importante mencionar que, diferentemente de outros países, o conceito de dívida líquida considera os ativos e os passivos financeiros do Banco Central, incluindo, como eu acabei de falar, as reservas internacionais, né? Então, quanto à origem, a dívida pode ser classificada em interna ou externa, né? A dívida pública imobiliária federal é aquela denominada na moeda corrente do país. A dívida pública compõe a maior parte da dívida pública brasileira, ou seja, a dívida pública em moeda federal, dívida pública mobiliária federal interna, dívida interna é a maior. Trata a DPMFI. Pessoal do caderninho anotem. A DPMFI, ou seja, dívida pública monetária federal interna, certo? A interna é a maior. E tem a dívida pública monetária, aliás, dívida pública mobiliária federal externa, né? É a dívida externa. Antigamente se falava muito em dívida externa, ou seja, digamos que o Brasil não tinha, o país não tinha uma reserva internacional, não tinha dólares sobrando, não tinha aquela poupança, né? Como hoje tem de 300 bilhões de dólares. Antes não tinha. Aí teve que fazer uma dívida externa, teve que pegar um dinheiro emprestado com o FMI. Então, antigamente o Brasil tinha uma dívida externa, pagava dívida externa. Aí lá atrás, no primeiro governo Lula, ele foi e quitou essa dívida externa e ficou essa dívida interna, né? E que é a maior de todas até hoje, que corrompe, né? Que corrói, digamos assim, toda a parcela do orçamento, a maior parte da parcela do orçamento que nós acabamos de ver na aula passada, né? Então, a dívida externa, olha só, e a interna, o aumento do volume da dívida, né? Essa dívida vai aumentando com o pagamento dos juros no orçamento do governo. Se o desequilíbrio orçamentário persistir, o governo deverá empreender novos financiamentos, agravando esta situação a implicar a pior percepção de risco por parte dos agentes econômicos, o que se traduz em maiores taxas de juros e menores prazos de vencimento dos títulos. Ou seja, o que é que está dizendo aqui, ó? O aumento do volume da dívida aumenta os pagamentos de juros, ou seja, acabamos de ver o orçamento, né? Existe o orçamento federal. O governo arrecada um tanto. Digamos que o governo arrecada 100. E de dívida paga 80, certo? Então sobra 20 apenas para o governo gastar com saúde, com educação, com tudo. 80 é só pagando dívida, ok? Esse é só um exemplo. Em se tratando de arrecadação e gasto do governo, isso pode influenciar a demanda agregada nas três básicas. As três maneiras básicas, por exemplo. Diretamente para a demanda por meio do seu próprio consumo, né? Política de transferência de renda para o salário mínimo, para o Bolsa Família, tributação sobre a renda das famílias e das empresas. Então, olha só, em se tratando de arrecadação, o governo arrecada, né, arrecada de três maneiras básicas. Diretamente para a demanda por meio do seu próprio consumo de bens e serviços, com a política de transferência de renda e tributação sobre a renda, certo? Então, isso aí é o que acontece. Em se tratando de arrecadação e gastos, isso pode influenciar a demanda agregada de três maneiras básicas, tratando de arrecadação e gastos. Então, o que é que pode diretamente ser uma base para o bem ou para o mal nisso aí, né? Diretamente para a demanda por meio próprio, né, no consumo de bens e serviços, algo que o próprio governo, então a própria população interna do país, né? Política de transferência de renda, como a Previdência Social, principalmente, né? A Previdência Social paga
50% do que o governo arrecada é pagando previdência social, salários, desemprego, né, o seguro-desemprego, do salário-desemprego, não, seguro-desemprego, e outros programas de assistência, como Bolsa Família e tal, né? Política de transferência de renda, transfere renda para a população. O governo arrecadou, pega uma parte do que arrecadou e transfere, dá para a população. E a tributação sobre a renda das famílias e das empresas. Tudo que as famílias e as empresas produzem, o governo vai lá e tributa. Diz assim, ó, você vai ter que pagar 30% de imposto, 40% de imposto, por aí vai, né? Então, isso aqui influi diretamente, né? Influencia diretamente na demanda agregada básica, interna, do, do financiamento, digamos assim, né? Da economia interna do Brasil, né? Então, a política fiscal, que chama assim, você todo dia você assiste o Jornal Nacional, todos os dias, acho que é sagrado, todo dia eles vão falar nisso, vão falar a política fiscal do governo, o superávit primário, a taxa de juros, a TJLP, blá, 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 enfim. A pessoa para assistir o jornal e pensa assim, poxa, esses caras só falam besteira, eu não entendo nada disso. Mas não é. Isso influi diretamente na vida de todo cidadão. Por isso que fala-se todos os dias nos jornais. Por isso que todo dia, toda hora que você abre aqui a internet, está falando na política fiscal, está falando nos juros. Hoje em dia está um combate, está um embate sobre os juros, né, que estão em 13,5% ao ano de taxa Selic. Nós vamos ver mais na frente. Nós já vimos alguma coisa, nós vamos ver ainda muito mais sobre a taxa Selic, né? Então, a política fiscal está justamente relacionada com o gerenciamento das receitas. Então, se o governo arrecada 100 e gasta 80, tem um superávit aí de 20. Ou seja, está dando um pequeno lucro, por assim dizer isso. Só um título de exemplo, viu, pessoal? Está tendo aí um pequeno superávit. Mas, de repente, se o governo se endividar tanto e passa a arrecadar 100 e gastar 120, aí não fecha a conta, né? Não está fechando a conta. Como é que o governo está arrecadando 100 e está pagando 120? De onde é que vem esses 20? Ou seja, esses 20 vai virando uma bola de neve todo ano. Todo ano está gastando 20 a mais do que o que arrecada. Ou seja, vai emitir títulos. Os títulos que nós acabamos de ver na outra aula. Vai emitir debêntures, vai emitir dívidas. E a dívida vai ficando mais cara, vai ficando mais pesada e vai ficando com prazo menor. Quando o governo é saudável, ele arrecada muito e gasta pouco, então a dívida que ele pode fazer é uma dívida a longo prazo, uma dívida de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Mas quando não, é uma dívida quase que diária, quase que você está pegando aqui um dinheiro emprestado para pagar já no próximo mês, para pagar já no próximo semestre, no próximo trimestre. E isso é o que acontece, por exemplo, com a nossa querida vizinha Argentina. Nós estamos desse jeito, mas a Argentina, o bicho está pegando lá, viu? Por quê? Hoje, aqui no Brasil, um dólar vale R$ 5, né? R$ 5 você compra um dólar. Lá na Argentina, hoje, 65 pesos, você compra um dólar. Amanhã está em 66, depois também está em 67. E tá lá, está aumentando todo dia. Lá tá, virou uma bola de neve quase que imparável. Mas só para título de exemplo, né, pessoal? O que vale é o que nós estamos estudando, é a base de tudo aqui, para entender como funciona. Ok? Então, continuando, a política fiscal é a manipulação dos tributos e dos gastos do governo de forma a regular a atividade econômica. Ela é usada para neutralizar as tendências de depressão e a inflação, né? Para segurar o preço, para deixar o preço ali flutuando, mas segurando no mesmo patamar. E quando infla, quando tem inflação, quando o preço vai aumentando, é ruim. E quando tem a depressão, quando tem a deflação, quando o preço vai diminuindo muito, também é ruim. Então tem que ficar naquele meio termo, procurar sempre o meio termo, ok? A política fiscal pode ser expansionista, de expansão, o nome já diz que ela enche, né? Política fiscal de enchimento. É usado quando há insuficiência de demanda, quando o pessoal não quer comprar, não pode comprar.
Em relação à produção, você está produzindo e não tem quem compre, né? A produção do pleno emprego, quando é a capacidade ociosa nas empresas. As medidas seriam, o que seria essa expansionista? O aumento do gasto público, o governo gasta mais, diminuição da carga tributária, ou seja, o governo cobra menos imposto, estimulando empresas e despesas de consumo e investimento, né? O aumento das transferências de renda, por exemplo, Bolsa Família, dá mais dinheiro lá para Bolsa Família, aumento na renda nacional e possível aumento nas importações, vai importar mais, vai trazer mais coisa de fora, contribuindo assim para um déficit da balança comercial. Balança comercial seria aquela coisa que o Brasil produz, né? Por exemplo, minério de ferro, petróleo, soja, trigo, café, leite, carne, produz e vende, exporta para outro país vai e compra em dólar, né? Em contrapartida, o país também compra algo de fora, aí importando, compra celular, compra telefone, compra computadores, carros, equipamentos, né? Máquinas, aí comprando alguma coisa de fora, comprando, compra, compra, compra. Então, no final, vai se fazer uma balança. Quanto foi que vendeu? Quanto foi que comprou? Ah, vendeu 100, comprou 80. Então, a balança comercial está positiva. Beleza. Essa coisa positiva aí vai lá para as reservas internacionais, né? Mas se o governo, o Brasil, na verdade, é o país compra, importa mais, importa 100 e vende 80, então tem um déficit de 20, né? Esses 20 ele vai tirar lá das reservas internacionais, né? Vai tirar. É isso que aconteceu com a Argentina. Foi tirando, foi tirando, foi tirando. Acabou a reserva internacional da Argentina. Porque eles fizeram, foram lá bater na porta do FMI, pedir dinheiro emprestado lá. Aí pegou o dinheiro, o FMI prestou. Porém, eles vão ditar, o próprio FMI, como ele deu dinheiro, ele vai ditar as regras que a Argentina tem que cumprir para poder ter direito a pegar aquele dinheiro emprestado. Ou seja, né? Vai pagar um juro de tanto, vai ter que, enfim, todas aquelas regras fiscais lá, os impostos, as porcentagens, tudo, o FMI é que fica mandando, né? Igual antigamente no Brasil. Então lá na Argentina está assim. Por isso que, inclusive, a moeda, o valor da moeda cai. Porque, como eles estão comprando muito, estão vendendo pouco, está tendo esse déficit, né? Essa negativo, aí eles têm que pegar dinheiro, têm que pegar dólar de fora para poder financiar e tem que emitir. Simplesmente manda fazer dinheiro, manda fazer peso e, e distribui. Um dinheiro que não existe. Ele fabrica o dinheiro ali, fabrica o dinheiro, as notas, e joga na economia. Por isso que acontece a desvalorização da moeda. Acontece muito por conta disso. Lá, muito mais do que aqui. Aqui, inclusive, está começando a valorizar, né? Há um mês atrás, o dólar estava valendo 5,50, hoje está valendo R$ 5. E há um mês atrás, o peso argentino estava valendo 50. 50 pesos comprava $1. Hoje está valendo 65 pesos está comprando $1. Amanhã 66, depois 67, vai aumentando. Então é isso que acontece. Não sei se você está conseguindo captar a mensagem. Estou falando o mais básico possível para você tentar, para ficar o mais fácil de entender isso aqui, né? Não ficar essa aula decoreba, por isso que eu estou dando essas explicações assim por alto, ok? Isso é política fiscal expansionista, mas e a fiscal contracionista, de contração, né? É usada quando a demanda agregada supera a capacidade produtiva da economia, que os estoques desaparecem e os preços sobem. Então, tem pouca produção, muita demanda, e os preços vão lá para cima. Então, essa aqui é a política fiscal contracionista, porque, ou seja, diminuição do gasto público, né? O governo gasta pouco, então diminui o gasto público, elevação da carga tributária sobre os bens de consumo, desencorajando os gastos, extinção de transferência de renda, não simplesmente para de transferir renda, para de pagar Bolsa Família, para de pagar aposentadorias, redução na renda nacional e possível aumento nas exportações, contribuindo assim para um superávit
na balança comercial, ou seja, vai lucrar muito esse dinheiro que sobra, vai colocar lá na reserva, né? Então, uma política fiscal expansionista, embora haja uma elevação na demanda, o aumento nos gastos do governo eleva a taxa de juros para equilibrar a nova demanda por moeda. Quando o governo gasta muito, né, a taxa de juros vai aumentar muito. Então, por isso que tem essa briga hoje aí. A taxa de juros hoje está em 13%. Então, o governo está querendo gastar, está querendo dar dinheiro para o povo, está querendo que a economia ande, está querendo que o povo saia do endividamento. 80% da população brasileira está endividada, está por aqui de dívida. E o governo está tentando fazer alguma coisa, mas não está conseguindo por quê? Aí nós vamos para cá, para esse outro quadrinho bem aqui, ó. Olha só. A dívida pública, vamos lá. Dívida pública federal, DPF, não. É para financiar o déficit. Existe o déficit lá, né? Então, essa dívida pública é quem financia esse déficit. E o governo está arrecadando tanto, está gastando mais do que arrecada, então, para poder equilibrar, o governo vai e faz dívida, emite a dívida pública, né? Quanto à forma, em relação à forma, o endividamento pode ocorrer por meio de emissão de título, né? Ou para assinatura de contrato, ou empréstimo, enfim, né? Quanto à forma, chamada de mobiliária, tá? Dívida pública mobiliária, certo? Os títulos públicos federais são os instrumentos. Já a moeda, na qual ocorrem os fluxos de recebimento, o que você recebe o pagamento, né? Em relação à moeda, pode ser a dívida interna, só em real, você emite os títulos e você compra esses títulos de volta, faz a dívida em real. Ou então você pode emitir os títulos em dólar e comprar de volta em dólar, em euro, em alguma moeda estrangeira. Então, quando é interna, é na moeda do Brasil, quando é externa, é numa moeda de fora, certo? Então, a dívida pública, basicamente, é isso aí, ok? Então, o refinanciamento da dívida, a rolagem da dívida, né? Porque o governo vai emitir esses títulos, então você vai pagar juro por aquilo que você emitiu, vai ficando pagando juro, né? Como se fosse pegando dinheiro com agiota, ok? Então, na data do vencimento de um título, o governo emitiu, ele emite outro para substituir o anterior. E assim vai. Quando porque não tem um dinheiro para pagar, não produziu um dinheiro para pagar ali, então quando chega no dia do título para pagar, ele vai emitir outra aqui. Ele pega dinheiro emprestado daqui para pagar ali, certo? Então ele pega dinheiro emprestado aqui com um agiota para pagar aquele outro agiota ali. Então é assim que está funcionando. E olha só como é que está o estoque, quanto de dívida o governo tem hoje. O estoque de dívida está interna, DPMFI, que é a interna, viu, pessoal do caderninho? Dívida pública mobiliária federal interna é de 4 trilhões e 900 bilhões de dólares, bilhões de reais, ou seja, né? Quase 5 trilhões de reais. E a dívida pública externa, que está levando para fora, né, é de 230 bilhões de reais. Então, juntando tudo, a dívida pública federal está em 5 trilhões 171 bilhões. 5,171. 5 trilhões de reais é a dívida. 5 trilhões de reais. É um número que ninguém nem imagina, né? Muitos e muitos zeros aí do lado. Só de dívida. Então, nós temos aqui a foto da dívida pública do Brasil. Ó. Custo médio acumulado ao ano. Dívida pública mobiliária federal interna, ela é de 7,5% ao ano, certo? Ou seja, a cada 12 anos, o governo paga 7,5% de juros dessa dívida, né? O custo da dívida, certo? Só de juros da dívida. 7,55 ao ano. E a dívida pública federal externa, DPFE, externa, 2,81. Ah, então é pouco, não é pouco porque é em dólar, é em euro, né? É uma moeda que vale mais do que a nossa moeda que se desvaloriza. Então, é como se fosse equivalente aí, né? Ó, 7,55 por ano em reais, né, de taxa, né, de juros, e 2,81% em dólar, né, em moeda estrangeira. Então, a composição da dívida
estava assim, ó. 33% era pré-fixado, 27% era índice de preços, 4% era no câmbio, né, em dólar, e 35% era uma taxa flutuante, vai flutuando conforme a saúde financeira do mercado interno, né, que é um perigo. Então, a dívida pública está assim distribuída, olha só. Até 12 meses, né, de títulos de até 12 meses, são empréstimos de até 12 meses, 22%, de 1 a 2 anos, 21%, de 2 a 3 anos, 13%, de 3 a 4 anos, 14%, de 4 a 5 anos está em 7%, e acima de 5 anos para pagar está em 20%. Então, isso aqui é toda a dívida pública, o retrato da dívida pública brasileira hoje, é exatamente essa aqui, ok, pessoal? Então, temos ainda os detentores. A quem o Brasil, a quem o governo está devendo? Quem deve? 23% de toda a dívida deve em previdência, certo? Para a previdência, 23%. 23% para fundos de investimento, 30% para instituições financeiras, ou seja, 30% da dívida daqueles 5 trilhões, 30%, ou seja, 1 trilhão e 500 bilhões de reais o governo deve para os bancos. Aí 9% para não residentes, para pessoas fora do país, 4% para outro governo, para o governo do estado, município, 3% para seguradoras, 5% para outros. Então, isso aqui é o retrato de para quem o governo está devendo essa dívida pública hoje. Certo, pessoal? Então, isso aqui é um fechamento que começou lá no orçamento público, né? O governo faz a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, depois faz a LOA, que é a Lei Orgânica, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Mas nisso, no final, quando ele faz a arrecadação e o gasto, sempre vai gastar, quando ele gasta mais do que o que arrecada, né? Gasta mais do que o que arrecada. Então, esse meio termo aqui é a dívida pública. Ele refinancia, ele pega empréstimo para equilibrar as contas, né? Para ficar no 0 a 0 ali, para poder pagar, o governo vai fazendo dívida, vai fazendo empréstimo, vai rolando a dívida, vai virando uma bola de neve. E hoje já está aí em 5 trilhões. Então é por isso que a gente vê a valorização do dólar, ou a desvalorização de uma moeda, como está acontecendo lá na Argentina. Aí a pessoa fala, mas o Brasil tem tantos bilhões lá na, de reserva de ouro ou em dólar. Ou seja, pessoal, tudo isso aqui vale muito a pena você ficar por dentro, certo? Então, a partir de agora, quando você assistir o jornal e ver tudo isso aqui, vai lembrar, realmente eu estudei isso, estou estudando isso lá na aula de conhecimento bancário. É isso que acontece. Ok, pessoal? Então, era isso que nós tínhamos que ver hoje, somente dívida pública. Entramos aí na dívida pública e na próxima aula de conhecimento bancário nós vamos ver produtos bancários, né? Vamos começar a ver cartão de crédito e débito, né? O CDC, o crédito rural, poupança, capitalização, enfim, nós vamos ver cada um desses produtos bancários na próxima aula, ok? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima aula.